uma entrevista com ele, com o Dr. Tarcísio Dias, que ontem realizou o lançamento de um livro muito importante, inclusive recebeu ontem ótimos elogios, né? Foi bem recebido pelos presentes. E que livro é esse? É o livro contando a história da Casa da Juventude, falando da Casa da Juventude. Mas você aí não sabe o que foi a Casa da Juventude? Ótimo, né? Agora você vai saber, porque tem agora um livro, né? Contando essa história, né? Se você é novinho aí, né? Tem 15 anos, tem 20, né? Mas, enfim, primeiramente, agradecer a presença do Dr. Tarcísio aqui na Rádio FM Verdade. E, para quem não conhece o Dr. Tarcísio, quem é Tarcísio Dias? Bom dia a todos, bom dia Lira, bom dia ouvintes. Eu sou granjense da Gema, faço questão de dizer para todo mundo que eu sou granjense, com muito orgulho. E eu saí daqui bastante cedo, ainda muito jovem, e fui estudar em Fortaleza, né? E lá eu consegui, entrei no vestibular de medicina, me formei médico, depois fiz curso de residência médica em cirurgia geral, e depois me especializei em cirurgia vascular periférica. Então, eu além de médico, sempre estive preocupado com as coisas de grande. E como na minha juventude, por volta, eu devia ter naquela época 19, 20 anos de idade, juntamente com um grupo de jovens, fundamos esse clube que passou a ser chamado de Casa da Juventude de Granja. Então, o que seria a Casa da Juventude de Granja? Seria um ambiente em que os jovens pudessem realmente se divertir, ter um espaço de lazer e entretenimento, com jogos, dança e palestras, né? O importante é isso, que nós chamávamos, naquela época a gente chamava pessoas de projeção da sociedade para realizar palestra para os jovens, né? E era um ambiente muito sadio, onde, eu sempre digo, naquela época não tinha espaço para álcool nem para droga, né? As pessoas jovens ficavam ali no período da noite, todos reunidos se divertindo. Então, essa em síntese foi a Casa da Juventude. E sobre, sobre a produção do livro, na verdade, né? Eu tive acesso ao livro, li já algumas partes do livro, ontem eu conheci o livro. E da onde foi que teve assim a ideias? Você já tinha há muito tempo planejado essa publicação, ou foi assim durante a pandemia, ou então ficou mais recolhido? Não sei se os médicos, né, não tinham tempo de se recolher muito, né? Mas enfim, como é que você teve e você sabe assim, você tem a noção do peso histórico da obra, enfim? Bom, é interessante, Lira. Essa ideia, no início, eu comecei a me reunir com o Valder Ribeiro Costa, que é um granjense também, ele é advogado, e nós começamos a nos reunir dia de sábado, e a gente aproveitava para almoçar juntos naquele restaurante chamado Caravelho, conhecido, tradicional aqui aí em Fortaleza. E então a ideia de princípio era fazer um relatório sobre a Casa da Juventude, então a gente não tinha essa pretensão de construir o livro. A ideia é de fazer um relatório para que depois a gente pudesse divulgar esse relatório para que os mais jovens tivessem conhecimento do que foi a Casa da Juventude. Então a ideia principal e de início foi essa, não era fazer o livro. Aí depois, com o tempo, a gente achou que o trabalho estava se aprofundando, fomos pesquisar onde é que a gente conseguiria material, tivemos muita dificuldade para encontrar documentos, porque a ideia nossa era construir um livro bem real, baseado em documento, uma coisa que pudesse representar uma realidade. E depois de muita dificuldade conseguimos o irmão da Chagas, que tinha realmente, o da Chagas foi importante para esse trabalho. E a partir disso, aí começamos a estudar e elaborar e chegamos à conclusão de que o livro teria que ser feito. Chegou um ponto que ficou irreversível a ideia do livro, porque já tinha tanto material que a gente achava que um relatório simples não contemplava o material já colhido. Então, por isso surgiu o livro. Na verdade, foi também um momento também de reviver histórias e memórias de todo o período, através também dos documentos e dos depoimentos, né? Eu achei interessante que no final do livro tem essa parte dos anexos, onde tem lá uma cópia da ata, né? Tem os escritos, a carteirinha. Então, o livro ele não só traz as memórias, mas também ele se torna uma referência historiográfica para futuros pesquisadores, também para até se trabalhar na escola, né? Eu vi que a linguagem também está bem acessível, né? Bem acessível, que pode ser trabalhado também
de forma educativa na história local. E sobre o lançamento de ontem, como é que você... Eu sei que assim, a receptividade foi ótima, né? Ver as pessoas conversando, relembrando aquele período da Casa da Juventude, e você, enquanto escritor, sendo recebido assim também, tendo a sua obra bem recebida na sociedade granjense como um todo, né? Que ontem estava bem representada. Lira, me surpreendeu a quantidade de pessoas que compareceram ontem por ocasião do lançamento. Várias pessoas vieram de Fortaleza, que eu realmente achei interessante. E nesse momento eu queria louvar a pessoa da minha irmã Socorro, que ela realmente fez esse trabalho lá. E várias pessoas vieram, e o depoimento dessas pessoas, dizendo, olha, eu não imaginei encontrar um ambiente tão salutar como eu estou me encontrando hoje nesse lançamento do livro. Estou me revendo. O Eliomar, o doutor Eliomar, meu irmão, colocou as músicas da época, dentro da Casa da Juventude, foi uma coisa interessante, que as pessoas passaram a reviver aqueles momentos e tal. Chegou até o ponto de alguém chegar, aqui não tem um espaço para a gente dançar. Então eu acho que seria a primeira vez que havia um lançamento de um livro e o pessoal criaria um ambiente de dança, né? E nós realmente não chegamos a isso, né? Mas muita gente teve vontade de dançar, relembrando aquelas músicas e tal. E então foi muito interessante a receptividade, as pessoas, inclusive comprando o livro na época, eu até estou com a mão aqui um pouco cansado de tanto fazer autógrafo com as pessoas que compraram o livro. Então isso foi muito bom. E a gente também fez a live e algumas pessoas perguntaram, né, onde adquirir o livro. Para quem desejar adquirir o livro, onde é que nós podemos encontrar o livro? Quem mora em outras cidades ou quem mora aqui na Granja, como é que se faz para adquirir o livro? Nós estamos disponibilizando esse livro. Esse livro vai ficar aqui em Granja, ali na Casa Veterinária do Gonçalo Magalhães, que é meu cunhado, ele vai ficar com os livros lá. E também em Fortaleza, né, com Socorro Dias, a minha irmã, ela é uma pessoa muito ligada às redes sociais, então até ela me falou ontem à noite que pessoas de São Paulo querendo saber como é que vão conseguir esse livro. E a nossa ideia seria a seguinte, a pessoa entrava em contato com a Socorro e mandaria o endereço e a gente mandaria o livro pelos correios, de uma forma bem prática e rápida. E eu percebi que a escrita do livro, né, ela é bem suave, né, a leitura é bem suave. E aí, você tem pretensão, outro projeto de lançamento de outros livros, dentro dessa linha da história, das memórias locais? Porque história você tem muitas, né? Ontem eu até falei com o Walter, que ele fez um discurso dele. Ele fez uma referência sobre o autor, sobre você, e eu disse assim, olha, você deu esse texto já para o Dr. Tarcísio porque ele está cheio de referências históricas, né, locais, e assim, é muito gostoso aquela escrita lá que ele fez. E se você tem alguma pretensão, porque a história você tem demais, né, tanto como médico, como cidadão granjense, como cidadão do mundo, enfim. Você ainda tem essa pretensão? Lira, eu acho interessante, a coisa mais importante na pessoa, no ser humano, é essa vontade sempre de continuar fazendo as coisas, né? Você não pode pensar em parar, né? E isso é muito salutar. Eu, além desses incentivos que eu recebi, que eu venho recebendo com a escrita desse livro, eu recebo também incentivos. Na minha turma, a minha turma da Faculdade de Medicina, a gente se reúne, geralmente todo ano, e eu já fiz uma vez um artigo que impressionou o pessoal da turma. Falando. Esse artigo, na época, a gente chamou de a viagem de trem. Então, eu tenho alguns colegas que são da Academia Cearense de Escritores, e disse, rapaz, você vai entrar para a academia. Eu digo, mas pelo simples artigo que eu escrevi, eu citei aqui por ocasião de uma missa que houve da turma, e aí vocês já estão me chamando de escritor. Então, existe esse incentivo muito grande da minha turma de que eu possa passar a escrever mais. Eu tenho pretensão, nós temos um trabalho já praticamente, já bem avançado, que esse trabalho chama-se Os Filhos de Antônio. O meu pai era Antônio Cavalcante Dias, vulgarmente conhecido por Antônio Teófilo. Então, e nós somos muitos irmãos, nós éramos 14, hoje somos 11, faleceram infelizmente 3. E então cada filho está escrevendo alguma coisa. E nessas escritas, eu talvez tenha escrito 70% do que foi escrito até hoje. Então é um material que já está bem maior do que
do que a Casa da Juventude de Granja. Então falta só a gente dar uma ajeitada. Agora é um livro de família e esse é muito pessoal, eu acho que só vai interessar mesmo a família, né? Mas tem umas histórias pitorescas dentro do livro, muito interessante. Eu, pelo menos, tenho visto as pessoas que escreveram com muita matéria interessante, as coisas que agradam. E esse livro, e essa ideia está na cabeça de todos e a gente pensa em colocar para frente. Existe outro movimento também que eu participei, foi do Progranja, né? Até o Valdo fez uma citação ontem, né? Que foi um movimento muito interessante que a gente realizou aqui em Granja. E a minha ideia era, depois de fazer a Casa da Juventude, fazer a história do Progranja. Porém, às vezes eu penso assim, será que isso se torna muito enfadonho? O cara fala de Casa da Juventude, agora vai falar de Progranja, falando só das coisas que ele fez e tal. Mas eu acho que tudo que se fala de Granja, que a gente possa divulgar essa cidade maravilhosa, vale a pena, né? Então, existe essa ideia também. Agora, as coisas a gente não faz, nós não podemos fazer só. Tem que contar com um grupo de pessoas. Sua fala me fez lembrar do professor José Xavier Filho. Quando ele terminou o trabalho dele na academia, né, que ele é cientista e tal, ele veio com um projeto do Instituto, ele começou a escrever, né? E ele tinha essa ideia, olha, está na hora da gente escrever. Ele tinha muito fazer essa provocação aos granjenses, que, olha, todo granjense deve escrever alguma coisa, deve escrever sobre a nossa cidade, porque do mundo todo você encontra alguma coisa na internet, né? Você encontra. Mas quando você vai falar sobre a cidade, sobre a história local, pouco se encontra, né? Encontrar um material um material reunido para que se possa servir de referência para a própria juventude atual. E eu lembrei disso, né? Quando você disse que eu tenho um projeto de escrever sobre a sua família, na verdade a sua família não é só mais a sua família quando você escreve, né? Não é mais só a sua família, né? Mas passa a ser as famílias granjenses, né? Como um todo, né? Como o Zé Xavier fez um livro chamado Minha Passagem por Granja, que era um pouco na família dele, mas quando a gente vai ver o livro, tá cheio de referências e links, né? Porque no interior as famílias elas se conectam muito, né? Tem muito essa questão das amizades, do compadre isso, da comadre aquilo, né? Do amigo tal, então se torna a família é um corpo maior, né? Dentro do interior, né? Um corpo maior. Esse projeto aí já, assim, é botar para frente, né? Botar para frente. E a sua família, acho que tem, quando eu disse assim, na grande todo mundo é parente, né? Quem não for parente, vai se tornar um dia, porque né, um núcleo, né? Interior todo mundo é parente, né? Então, assim, já quero aqui agradecer, em nome da Rádio FM Verdade, né? Doutor Eliomar Dias, que você também faz parte do projeto da FM Verdade, né? A família toda, né? E tem uma história aí. Acho que a história da FM Verdade já dá quase um livro, né, doutor Eliomar, também, né? Tem essa questão dos movimentos de comunicação. E deixar o momento aí para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos. Fique à vontade aí. Certo. Com relação à Rádio Verdade, realmente isso aqui foi um espaço, isso que o Eliomar fez aqui foi uma das grandes, foi umas grandes conquistas para o município de Granja, e municípios vizinhos, porque a rádio tem um alcance aqui, vamos dizer, para os municípios, né? E principalmente agora com a internet. A internet hoje é no mundo inteiro, né? Então isso que ele fez foi um grande passo para o desenvolvimento da cidade de Granja. E então seria interessante que ele tomasse iniciativa, já que ele está aqui presente, que ele pudesse tomar essa iniciativa de fazer resgatar o histórico da Rádio Verdade, né? Porque tudo que se escreve com honestidade, vale a pena, né? E Granja merece, como eu digo, merece que a gente possa divulgar isso que você falou, que o Zezinho tanto pregava, o Zé Xavier Filho, que a gente tinha que escrever, tinha que divulgar a cidade, para que amanhã ou depois os nossos netos e bisnetos cheguem e digam, olha, por exemplo, o meu bisavô fez isso assim, assim em Granja. Granja hoje se torna uma cidade conhecida no mundo inteiro porque essas pessoas deram o pontapé inicial. Então, Lira, para finalizar, eu quero agradecer a todos aqui, da acolhida do lançamento do livro. Realmente foi surpreendente a quantidade de pessoas que foram ao Luiza Buffet e participaram do nosso lançamento. Então, foi muito interessante. E queria agradecer aqui você, principalmente, ao doutor Eliomar, a doutora Lucinete, aqui, minha companheira, que está aqui também conosco, né? Que está aqui, agora já é uma granjense, espero que ela se apaixone pela Granja como se apaixonou por mim. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E já agradecer você que está acompanhando aí pela live, mandando aí o pessoal na live mandando os parabéns aí para você, viu? Muito obrigado. E vamos seguir aí de programação da Rádio FM Verdade aqui.